Fala, nação, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo onde o Mauro César faz duras críticas aí ao Gabigol, né? Após o episódio de ontem, onde ele foi no podcast do Podpah, né? E ele elogiou lá a torcida do Corinthians, falou um monte de coisa lá. Então vamos dar uma olhada aqui no que o Mauro César falou aí sobre o Gabigol ontem, né? Nesse episódio de ontem. Então já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Gol, que deu entrevista ao podcast Podpah, falou sobre o ano no Flamengo, sobre as especulações, até mesmo sobre Corinthians. E a gente já abre o programa desta terça-feira falando de Gabigol. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu estou nessa com o Vanderlei Nogueira, com o Bruno Prado e com o Mauro César. E a gente já abre aqui com a primeira fala do Gabigol, ele tentando explicar por que não rendeu no ano de 2023. Disse que jogou com muitas dores nessa temporada. E nós temos as aspas do Gabigol para você que se liga aqui na Jovem Pan, a declaração do atacante do Flamengo, que está dando o que falar aí nas redes sociais, entre os torcedores do Flamengo e também entre torcedores de outros times, por que não? Abre aspas para Gabigol. Esse ano aconteceu de jogar machucado o ano todo. Eu tive uma lesão no adutor no Mundial em fevereiro. Eram sequências de final, então era importante eu estar em campo. Não queria largar o osso, mas sei que faz mal só para mim, porque a lesão era por desgaste no tendão do adutor. Mas aí foram acontecendo muitas coisas. Tinha que ter parado em algum momento. Mas é tão louco o futebol, mas é tudo em consenso com o médico, com o técnico. O meu corpo pediu, calma aí um pouquinho. Não lembro a última vez que eu joguei sem dor. Essa do tendão foi um pouquinho mais forte e eu não consegui jogar 100%. Não consegui jogar 100%, mas foi um risco assumido e eu também faço parte disso. Fecha aspas, a declaração do Gabigol, que disse que jogou 2023 lesionado com a camisa do Flamengo. Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, já a gente vai passar até por outras declarações do Gabigol nessa entrevista, mas será que isso explica o fato do Gabigol ter tido um rendimento, um desempenho tão abaixo com a camisa do Flamengo na temporada? Eu acho que se de fato ele jogou machucado o ano inteiro é um absurdo, né? Eu até hoje mandei uma mensagem para o Departamento de Comunicação do Flamengo perguntando se o Departamento Médico confirma essa informação do Gabriel, né? A gente tem que ouvir o clube, né? É isso mesmo? Ele jogou machucado? Ou tem uma outra versão? Não, era um probleminha menor, não sei. Estamos aguardando a resposta. Eu acho isso grave. Se o jogador está machucado em fevereiro, ele vai até dezembro jogando machucado, não existe isso, não tem cabimento. Houve várias oportunidades de parar, por exemplo, depois do Mundial, tinha lá a Recopa e tudo, mas tem o Pedro, tinha depois o Bruno Henrique voltando a jogar mais adiante, em abril. O elenco do Flamengo ele é farto e ele poderia ter parado em algum momento, deveria então ter parado ser assim. Então, não consigo entender como um departamento médico mantém um jogador o ano inteiro jogando com dor, quando você pode parar e fazer com que o cara tenha uma recuperação, porque não adianta, jogando com dor, jogando nada, então é melhor parar, amigo. Eu falo isso até do Arrascaeta, a mesma coisa. Tem um problema no pubis. Então por que não para e resolve isso? Para e resolve. Agora, por exemplo, volta a temporada. Para e resolve. É cirúrgico, não é? Conversa com o jogador, tem que encontrar uma solução. Não dá para você ter um jogador caro que nunca está em condições adequadas, ideais, ou raramente está. O fato é que a temporada dele foi péssima. Agora, se isso aconteceu e o clube concordou, o departamento de futebol, o departamento médico, eu acho um absurdo. Porque o jogador, mesmo que ele queira jogar, cabe aos responsáveis pela área médica, olha, você não tem condição, você está reclamando de dor, o nosso diagnóstico é esse, temos que tratar disso aí. Então o jogador só para quando não tem nenhuma condição, tipo lesão gravíssima como a do Bruno Henrique, que arrebentou, coitado, o joelho, teve quase um ano parado. Se tiver dor, o cara joga com dor. Sinceramente, eu acho que isso não me parece... Até entendo assim, tem um jogo importante, uma final, e você não quer ficar fora, você se empenha, você vai suportar ali a dor e vai se sacrificar num jogo, acontece. Agora, numa temporada inteira, nossa, gente, por exemplo, depois que houve o Mundial de Clubes, aí teve a Recopa, aí até a final do Carioca houve um tempo, todo o campeonato foi se desenvolvendo, podia parar ali para tratar. Se não jogasse a final do Carioca, tudo bem, ele já não jogou o primeiro jogo mesmo, ficou barrado, jogou só no segundo tempo, no segundo o Vitor Pereira escalou, depois que ele se queixou, ela se queixou não, falou que não queria mais jogar... disputar a posição de centroavante, né? Foi o que ele falou à época na zona mista. Eu acho algo que tem que ser ouvido, né, ao lado do clube, para ver se é isso mesmo, qual a versão do clube,
E a se confirmar, eu considero mais um amadorismo até do departamento de futebol do Flamengo. Você manter um jogador dessa relevância, como é o Gabriel, um ano inteiro jogando machucado. Não consigo entender, é uma coisa totalmente fora de propósito. Ô Pedro, ele já teve oportunidade de fazer essa autocrítica, né? Faz tempo que ele não está jogando legal e ele teve a oportunidade. Não fez e acho que nem vai fazer. E eu acho que agora com essa parada e essas entrevistas que ele está oferecendo, que ele está dando, deixa muito claro para mim que está sendo reforçado o impasse entre o desejo dele e aquilo que espera o professor Tite. Eu nem vou falar dos outros treinadores, porque agora é o presente, né? Criado um impasse. Essas declarações não vão fazer o Tite mudar de opinião. A única coisa é que se ele treinar muito legal e demonstrar que merece uma chance, voltar para o time, começar como titular, sei lá, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que criou-se um impasse. E as entrevistas deixam muito claro que ele sonha com, pelo menos, convites concretos interessados pelo futebol dele. É isso. Né? Ele deixa muito claro, está feliz do Flamengo, aquela coisa toda, a torcida maravilhosa, ele suspira pelo Maracanã, faz uma série de coisas que a gente sabe que acho que tem muito de verdade aí. Mas ele também fica muito feliz quando surgem depoimentos de fãs. O presidente do Corinthians, por exemplo, quando disse que ele tem a cara do Corinthians, eu imagino que para este momento do Gabigol foi muito importante, reforçou muito as luzes, reforçou o holofote sobre ele. Né? Sem dúvida. Então eu acho isso, eu acho que ele não vai aceitar reserva passivamente, pode aceitar momentaneamente, mais um pouco, mas início de uma temporada sabendo que durante todo o último ano de contrato ele será o plano B, quando preciso, eu acho que olhando de fora o comportamento do Gabigol não é, digamos, de conformismo, de esperar a sua vez ou de melhorar e voltar para o time. Enquanto ele não melhora, ele vai ter que esperar. Eu acho que está criado um impasse. Por isso que eu estava falando até com o Mauro, com o Bruno, com você antes do programa. Eu até recentemente fiz aqui um forte comentário dizendo que o esforço do Flamengo deveria ser imenso, grande, para segurar, porque ele é um jogador importante. Ainda fiz conta aqui, mais ou menos 2 milhões por mês, não tenho o valor correto. Mais um ano são 24 milhões. Com qual jogador importante para a função que o Flamengo contrataria com 24 milhões? Fiz continhas aqui, entendendo que o Flamengo tinha que fazer um grande esforço para contornar a situação e segurar o Gabigol. E imaginei que ele deveria fazer a mesma coisa. Está jogando no Flamengo, recebe em dia, a maior torcida brasileira, exposição top de linha, né? Mesmo não sendo titular, mas é o Gabigol, vai ter o nome dele cantado. No primeiro gol perdido por alguém lá, professor, mete o Gabigol. Não é assim? É assim que funciona, esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Ele deveria pensar tudo exatamente nisso. Mas, nos últimos dias ou nas últimas semanas, as entrevistas que ele tem dado não são entrevistas, digamos assim, conciliadoras, que poderiam apontar para um caminho asfaltado, vou me esforçar, eu vou aceitar a decisão do treinador, vou aguardar, vou ganhar no campo, sabe essas coisas? Nada disso. Então eu brinquei com o Mauro aqui, falei assim, Mauro, depois das minhas análises, eu estou começando a considerar uma separação. Pelo menos considerar uma separação. Talvez seja o caminho para os dois lados. Ô Bruno, o Gabigol que encerrou a temporada sem finalizar a gol há 13 jogos. Há 13 jogos ele não chuta uma bola no gol, Bruno Prado. Ele termina muito mal a temporada assim. No geral não foi uma grande temporada e no final ele não estava bem. Ele caiu até de produção, aí perdeu espaço e não estava criando dúvidas assim na cabeça do treinador de recuperar espaço, né? E teve alguns jogos que ele não ficou nem no banco, aí eu não sei também da parte física dele, que ele teve alguns jogos que ele não foi nem relacionado. Assim, por enquanto, eu coloco como um ano ruim. E aí, se o próximo também for ruim, aí é uma coisa preocupante. Se o próximo for bom, ok, segue em frente. Ele é um jogador jovem, muito bom. É um jogador talentosíssimo, um jogador
que tem uma personalidade forte, em jogos grandes é um cara que normalmente vai muito bem. É um cara que tem essa característica de crescer em jogo grande, jogo bom. Esse ano ele não conseguiu, nem nos jogos grandes, porque ele não estava bem mesmo. Aí foi uma questão do desempenho técnico, que pode ser físico, pode ser um monte de coisa, mas no campo ele não conseguiu jogar bem. Então, acho que o ano que vem é um ano que vai mostrar o caminho. 2023 foi um ano ruim, que aí pode ser porque ele não estava bem, aí começou, mentalmente ele não conseguiu se recuperar, ou porque teve questão física, ou porque o time não ajudou, ou enfim, pode ser por várias coisas. Um ano. Se o próximo também for ruim, é uma coisa preocupante. Se o próximo voltar ao nível normal, um cara jovem, talentoso, que ainda pode jogar bem, pode jogar em alto nível. Mas esse ano realmente foi muito ruim. O Flamengo acho que está fazendo isso, está esperando para ver como começa o ano. Pode mudar o discurso. Agora, se começar da mesma maneira, vai empurrando com a barriga, né? Ele pode assinar na metade do ano, né, um contrato com outro clube, mas até lá também ele tem que esperar, vai aparecer alguma coisa melhor. Eu acho que não é só... Tem que analisar, tem que ter gestão de carreira, não sei, ele deve ter parças importantes que opinam sobre isso. Tem que dar uma analisada. Em alguns momentos é preciso recuar naquilo que você sonha, para depois ir à frente. Eu acho que tem que esperar. Eu acho que o Flamengo não vai sair dessa tese, vai esperar um pouco mais. E ele tem a oportunidade de começar o ano demonstrando que virou a página, que é um outro Gabigol. Mas com essas entrevistas, não há indícios de que isso possa mudar. Ele ontem, na verdade, ele foi bem astuto, na minha opinião. Ele usou a entrevista para colocar a diretoria numa situação delicada, né? Especialmente quando fala do Corinthians e começa a elogiar a torcida do Corinthians. Uma coisa é você, como aconteceu com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, uma vez numa coletiva, ele elogiou o torcedor do Flamengo. Ele era técnico do Flamengo. Ele não falou mal da torcida do São Paulo. Ele falou bem da torcida do clube onde ele estava trabalhando. Como se ele hoje chegasse e falasse, a torcida do Bahia é sensacional. A torcida do Bahia, ele trabalha lá, gente. Ele está tentando conquistar um torcedor que, na época, era muito arredio com relação à presença dele ali. Ele tinha uma resistência. E pode achar mesmo. Exato. E ele falou, ele falou de uma questão até um pouco mais abrangente. Ele falou, não, porque agora estou começando a sair mais do CT, conhecendo o Rio de Janeiro. Eu vejo as pessoas, os mais pobres da favela, os que têm uma condição melhor, todos torcem pelo Flamengo, é muita gente que torce. E é verdade, metade do Rio de Janeiro, pelo menos, torce pelo Flamengo. Você sai no Rio, você vê. Anda pela rua, você vê toda hora. Camisa do Flamengo, em qualquer região, na favela ou no apartamento de cobertura, você vai ver. A bandeira do Flamengo, a camisa do Flamengo. É a maioria em todas as classes sociais. Foi mais ou menos o que ele estava falando, até pelo que ele estava conhecendo, e uma maneira de tentar afagar o torcedor do clube de trabalho. Mas ele não falou da torcida de São Paulo. Como ontem o Gabigol não criticou a torcida do Flamengo, mas ele afagou a torcida de um clube que ele não defende, que é um rival. O Corinthians é um rival do Flamengo. E são as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians. Então, quando ele faz isso, evidentemente, ele tenta turbinar, na minha visão, todo esse rumor de interesse do Corinthians, dizendo que ele já falou isso uma vez no Serginho Grosman, lá no Altas Horas, na Globo. É diferente o contexto. Na época não havia nada, hoje tem uma especulação. Então, quando ele fala isso, ele turbina e tenta gerar, na minha visão, repito, é a minha opinião, tá? Antes que alguém fale assim, não, mas como é que você... Foi a minha interpretação. Ele tenta turbinar uma insegurança dos seus fãs rubro-negros. Nossa, ele está elogiando a torcida do Corinthians. Nossa, ele vai querer ir embora, o contrato dele vai acabar. A diretoria tem que agir rápido. Como foi tolamente na renovação do Bruno Henrique. Tinha proposta mesmo do Palmeiras? Será que tinha? Essa proposta beirabolante? Será que tinha? Foi colocada preto no branco? Alguém viu? Se não viu, ficamos aí na dúvida se houve de fato ou se era alguma coisa meio fictícia. Deram 3 anos para ele, evidentemente influenciados pelo fato de o Bruno Henrique ter uma opção, em tese, de se transferir para um outro clube importante do país. Então, assim, acho que aquele outro ele jogou com isso. Ele foi bem inteligente, soube mexer com isso. Não sei se vai dar resultado, porque o que eu percebo também, posso estar enganado, é que a torcida do Flamengo, em boa parte, ela... Tem uma parte que é grata, que permite tudo, aceita tudo que o Gabriel e qualquer outro jogador possa fazer, por conta dos títulos ganhos. E tem uma outra que já está torcendo o nariz, porque está insatisfeito com tudo que aconteceu no passado, com o comportamento dos jogadores, eventualmente com as atuações individuais de A ou B. Então, não sei se vai dar certo, mas eu acho que ele ontem deu uma cartada. Se a diretoria do Flamengo não fosse tão paternalista, e ela é, né, com esse grupo de jogadores... mudaria radicalmente a sua postura com relação a isso a partir do ano que vem. De que maneira? Primeira coisa, não vou renovar contrato nenhum. Ponto. Vamos ver o seu desempenho.
Melhorou o desempenho? Está bem? Vamos discutir. De repente podemos renovar? Tá bom, eu tenho uma proposta para você. Vamos renovar por, sei lá, 1 ano. Vou te dar mais 1 ano para ver se você consegue se recuperar. Você melhorou um pouco esse ano. 4 anos. Ele tem 27. Então seria mais 5 anos. 1 ano que ele tem, mais 4. 28, 29, 30, 31, 32. Eu entendo isso como um convite de acomodação. Um convite de acomodação. Você tem contrato garantido até 32 anos, ganhando um excepcional salário. Se você não tiver muita vontade dentro de si de jogar futebol em alto nível, você se acomoda naquilo ali. Por isso que muitos torcedores, eu acho até um certo exagero, é verdade, mas a linha de pensamento não é tão torta, comparam com o Luan. O Luan se acomodou. Ele tinha um contrato excelente do Corinthians, longo, ele se acomodou. O Luan era um ótimo jogador, ele se acomodou. Tem outras questões da vida pessoal dele, mas se acomodou. Ele não teve aquela, como diriam os antigos narradores, o elan, né, de buscar assim, não, vou voltar a jogar bem, eu quero jogar em alto nível. Cara, eu tô no Corinthians, cara. Pô, ele tava no Corinthians, gente. Pô, eu tô no Corinthians, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, ele foi afundando, foi pro Santos emprestado de graça, voltou, não jogou bem. Aí houve aquele episódio absurdo, né, do motel lá, e acabou voltando pro Grêmio e não joga no Grêmio. É reserva lá. Ele era o rei da América em 2017, ele não é um jogador tão veterano assim. Então as pessoas comparam, acho comparação exagerada, mas o receio da acomodação faz sentido. Porque você tem um contrato longo, você já conquistou títulos. E assim, alguns jogadores, como o Cristiano Ronaldo, acho que é o ícone disso aí, eles nunca estão satisfeitos, né? Mesmo jogando na Arábia Saudita, ele quer fazer gol, ele quer ser campeão, ele não para. O cara não para. Vai fazer 40, 41 anos, vai continuar jogando, pelo jeito, até o dia que não der mais. Fastiados muito cedo e tudo está satisfeito, já ganhei muita coisa. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho fez muito menos do que poderia ter feito. Então, qual será a do Gabriel? Não sabemos. Agora, quando ele dá uma entrevista, com mais uma, né, e ele não faz nenhuma crítica ao próprio desempenho, eu acho bem preocupante, repito, porque eu acho que a falta é de autocrítica. Por exemplo, se ele dissesse, olha, eu tive um problema na dor, mas eu joguei mal. Não rendi, não consegui dar o meu melhor, fiquei devendo, fui para o banco merecidamente, os técnicos não estão errados, eu tenho que melhorar, vou melhorar e tal. É um discurso. Pode até não cumprir aquilo que está falando. Mas quando ele fala, não, porque a imprensa não sei o quê, porque eu sou um paulista que fez sucesso no Rio. Não, mas eu estou jogando com dor o ano inteiro. Cara, então todo mundo tem responsabilidade, menos ele mesmo. Nossa, que coisa fenomenal, né? Então, realmente, eu entendo que é um momento que caberia a diretoria ter realmente postura e coragem. Mas eles morrem de medo, cara, do Gabriel sair, jogar em outro clube e fazer gols. Se for para o clube, vai fazer gol. Ele é um atacante, vai fazer gol, vai fazer bons jogos. Pode ser que ele volte a jogar bem. Paciência. Não pode ser refém de jogadores porque ganharam títulos. Eu sempre digo, se Zico não fez, deveria ter uma placa lá no Flamengo lá. Se Zico não fez, ninguém pode fazer. Aí o jogador fez isso aqui. Zico fez isso? Não, então você não pode. Ah, não pode. O Zico não fez. O Zico só fazia coisas certas no Flamengo. Se ele errou muito pouco. Nação, a questão é o seguinte, agora é ver, né, se esse papo aí do Gabigol, ontem no podcast, de que ele jogou o ano todo, né, machucado, por isso que ele não conseguiu desempenhar da forma que ele queria. Mas a questão é que agora em 2024 que a gente vai ver se isso era verdade mesmo, ou se realmente foi só um migué dele ali, né, para disfarçar ali a temporada ruim dele e a falta de vontade de jogar mesmo. Então o tempo vai dizer aí se ele estava certo mesmo, estava falando a verdade, ou se era apenas um migué. Então é isso, nação. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal para quando a gente postar mais vídeo você receber. E é isso, valeu!